A palavra de Deus está em Êxodo, no capítulo 19, verso 4. E o tema da mensagem dessa manhã é o Deus que eleva o nível. Esse é o tema da mensagem. Repete comigo, o Deus que eleva o nível. Muito bem. O texto que vou ler em Êxodo 19, 4, já é bastante conhecido de alguns. Eu já ministrei mensagens dentro deste tema e usando o mesmo texto, mas a palavra de Deus sempre é viva, eficaz, ela se movimenta, promove, provoca, confronta. A palavra de Deus é dinâmica, a palavra de Deus não encontra barreiras. Se as maiores rochas se levantarem diante da palavra de Deus, elas serão quebradas. Porque a palavra de Deus não tem nada que segure o que tem que ser cumprido através dela. Através da palavra nós somos transformados. Através da palavra nós mudamos comportamento. Através da palavra mudamos o que falamos. É através da palavra de Deus que mudamos nossa mentalidade, nossos pensamentos. Nós mudamos nossas ideias e nossas opiniões. É através da palavra que nós somos enfrentados, confrontados, sacudidos. E às vezes incomodados. Porque a palavra de Deus incomoda a gente. Ela incomoda para bem, para melhor, para melhorar, para mudar, para transformar, para alterar. É a palavra que não tem tempo. Está acima do tempo, dentro do tempo, fora do tempo. É a palavra de eternidade em eternidade. E que vem para cumprir tudo o que tem que ser cumprido. Nós nos submetemos a esta palavra, que é viva o tempo todo. Êxodo 19, verso 4 diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios. Vocês viram como eu carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe até mim. Como disse a vocês, já ministrei mensagens sobre o tema das águias e águia. E eu acho muito fantástico, porque a águia é um dos animais mais emblemáticos da Bíblia, mais icônicos da Bíblia. A águia tem características como um animal, como um ser, como uma ave, que as demais não têm. Pela oportunidade que tive de ministrar mensagens sobre a águia, eu pesquisei e estudei. Eu amo estudar. E eu descobri algumas coisas de vantagem que as águias têm em relação às outras aves. As águias conseguem voar nas altitudes que nenhuma outra ave é capaz de voar. As aves chegam à altitude dos Boeings, pois 10 mil metros de altitude é a altitude em que uma águia é capaz de voar sozinha, solitária, enfrentando as temperaturas negativas, mais baixas, e olhando para o sol, na direção do sol, como nenhum outro ser é capaz de olhar. Porque nós, seres humanos, por exemplo, se ficarmos com os nossos olhos expostos ao sol durante muito tempo, queimamos nossa retina. Mas a águia não. A águia é capaz de olhar para o sol e subir, e aumentar o nível, e cada nível mais alto, e cada nível mais alto e mais próxima do sol, e os seus olhos não se queimam. Isso lembra a igreja, porque a igreja é a única que consegue olhar para o sol da justiça, que é Jesus. Ele é o sol que brilha, chamado sol da justiça, e nós olhamos para ele, e o nosso olhar está nele o tempo todo. Ele é o guia, é o que nos conserva, é o que nos preserva, é o que nos conduz, é o que nos ensina, é o que nos ajusta e é o que eleva também o nosso nível. Foi Deus quem fez a águia, foi Deus que quis fazer esse animal. Ele fez muitos animais, mas em particular a águia tem estas características que eu disse a você. E foi Deus quem quis fazer isso. Foi Deus quem disse, ela vai sair de um nível, ela vai subindo para outro nível, ela vai chegar no outro nível mais alto ainda. As águias não põem ninhos nas copas das árvores. Não. Não porque elas são soberbas, não é isso não. É porque elas são tão acostumadas com as alturas que o ambiente para elas mais apropriado,
confortável é o ambiente das alturas. Então elas ficam nos cumes dos montes. Ali ela põe seus ninhos e ninguém chega perto. Os predadores nem sabem onde estão os ninhos das águias, porque as águias estão sempre nas alturas. Me ajuda dizendo para uma pessoa, pelo menos, você foi preparado para viver nas alturas. A águia é sinônimo de resistência. A águia é sinônimo de alto desempenho. A águia é sinônimo de sucesso. Pois é, nós sempre associamos a águia a estes 3 elementos: desempenho, alto desempenho, resistência. Resistência é para suportar tudo que disse a você, as grandes altitudes, as temperaturas mais baixas, porque quanto mais alto, mais baixas ficam as temperaturas. E ela também é sinônimo de sucesso. Pode ver os grandes palestrantes, os grandes coaches da atualidade, eles utilizam muito a águia como símbolo de sucesso, porque de fato é um ser, é uma ave que tem marcas de sucesso em tudo que faz, e é até muito bonita. Por exemplo, a águia imperial, que é essa aqui dos Estados Unidos da América, cuja cabeça é branca, e ela é uma águia muito bonita, e é um ser muito grande, é uma ave muito grande, e até me assusta. Mas, porque as águias são assim, as águias são tão imponentes que elas assustam. Elas são tão imponentes porque elas têm desempenho. Essas são as águias, sinônimos de sucesso. Na alegoria de Deus, do texto 19 de Êxodo 19, verso 4, na alegoria que Deus faz, ele diz assim, o texto que nós lemos: eu coloquei vocês viram o que eu fiz no Egito, vocês viram o que eu fiz, sabem que eu coloquei vocês sobre asas de águias e eu os trouxe até mim. Então eu coloquei vocês em cima das asas das águias e é assim que eu faço, eu treino. Porque eu sou um Deus de treinamento. O Deus é o Deus de treinamento. Nosso Deus é um Deus de treinamento. Há um desejo nele de treinar o seu povo, treinar o ser humano. Ele treinou Adão, ele treinou Noé, ele treinou Moisés, ele treinou José, ele treinou Davi, ele treinou os homens que vieram depois, ele treinou Jesus, o próprio Filho, treinado pelo Pai. E também Jesus treinou os discípulos, e somos treinados por ele até hoje. Então, Deus ama treinar, Deus ama ensinar, Deus ama corrigir, Deus ama forjar, trabalhar em nós para elevar um nível, para saltar-nos de um nível para outro. Não é possível ficar na acomodação. Deus não nos criou para o mesmo nível sempre. Por isso nós nascemos muito bebê e depois crescemos. E à medida que crescemos, absorvemos conhecimento. Até os 7 anos de idade, uma criança é como uma esponja que absorve tudo o que ouve. Por isso, quando você com 30, 40 anos precisa aprender uma nova língua, você se espanta com uma criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade, que vai para a escola para ouvir uma nova língua. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, elas têm os pais, por exemplo, que são imigrantes, falam em outra língua, mas quando as crianças vão para a escola, elas têm que aprender em inglês ou em espanhol, e quando elas chegam lá, em 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, já estão falando fluente. E nós, os mais idosos, eu não, porque eu estou com 27 anos, então eu não estou tão idoso assim, mas nós temos mais dificuldades, porque a criança, ela está na fase adequada do treinamento linguístico. Então, até os 7 anos, ela está absorvendo tudo como esponja. E aí ela vai crescendo. E cada etapa dela tem um nível de altura. Você leva o seu filho no médico e ele vai observar a altura do crescimento. Ele vai dizer, está crescendo demais ou está crescendo de menos. Esses dias minha neta foi ao médico, está com 4 anos. Quando chegou lá no médico, eles disseram, ela está crescendo demais. Porque até quem cresce demais não pode, é anomalia. Até crescer também tem seu nível adequado. Mas para cada fase da vida, um nível adequado. Então começamos bebê, crescemos, falamos, depois absorvemos conhecimento, nos tornamos um pouco mais maduros. Esses níveis vão elevando, até que chegamos ao nível da maturidade. E muita gente, depois que chega na maturidade, não sabe o que faz com a maturidade. E quer voltar a ser criança, e quer voltar a ser adolescente, e quer ter atitudes de adolescente. Mas depois que você chega à idade da maturidade, é necessário que você seja quem você é,
Porque agora o seu nível não é mais o nível de adolescente, o seu nível é o nível de adulto. Então suas atitudes são de adulto. Você não pode mais dar desculpas, eu sou ingênuo. Não tem como dar mais essa desculpa. Porque agora você já está no nível da maturidade. É exigido de nós que o nível que você está seja de fato adequado ao que você está fazendo. Você não pode ter comportamentos diferentes do nível em que você está. Amém? Muito bem. Então Deus é um Deus de treinamento. A vontade de Deus é te treinar. A vontade de Deus é pegar você e colocar capacitado, preparado, organizado. E Deus organiza a mente, Deus organiza o comportamento, Deus organiza o jeito de ser, Deus organiza a personalidade nossa, o nosso caráter. Deus trabalha em nós, nos detalhes da nossa intimidade. E muitos dos pensamentos que nós temos precisam ser treinados por Deus. Eu vejo casamentos acabando porque tem pessoas não treinadas por Deus. Eu vejo sociedades se dissolvendo porque as pessoas não são treinadas por Deus. Então, submeta-se ao tratamento de Deus, submeta-se ao nivelamento de Deus, submeta-se ao treinamento de Deus, porque quanto mais você submete, quanto mais você é treinado, quanto mais exigido em treinamento é exigência. Conversa com os campeões, fala com o Ricardo ali que também já foi campeão de jiu-jitsu, que é campeão de jiu-jitsu, fala com a Ciborgue que vai estar aqui essa semana, pergunta para ele se o treinamento não é necessário para se tornar um campeão, porque por trás de um campeão existe muito treinamento. Se não tiver treinamento e disciplina, não tem como se tornar um campeão. Pois é assim que Deus pensa. Por isso Deus colocou isso dentro de nós. Ele diz assim, eu tenho que capacitar você. Eu tenho que preparar você. Eu sei que vai doer. Os músculos vão doer. A cabeça vai doer. Você vai ter vontade de deitar. Você vai ter vontade de descansar. Mas não é hora de descanso. É hora de treinamento. Então pega o que eu tenho que te dar. Segura o que eu estou preparando para você. Para que você seja treinado. E assim você vai conseguir ter sucesso em tudo o que você fizer. As águias, elas têm sucesso porque elas crescem treinadas para serem águias. A mamãe águia treina a águiazinha para ser águia. A mamãe águia não treina a águiazinha para ser pombo. Eu já falei isso aqui numa outra mensagem. Fizeram até os memezinhos meu. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Mas as águias voam com águias porque são treinadas pelas águias. Deus vai te levar para o ambiente do treinamento. Você só tem que se submeter. Porque tem áreas da sua vida que precisam ser treinadas. Tem áreas na minha vida que precisam ser treinadas. Amém? A diferença, então, em ser treinado por Deus, é que o desejo dele é que se extraia de você as maiores potencialidades que você tem. Quando Deus nos criou, ele colocou em nós potencialidades, capacidades e habilidades que muitas vezes nós deixamos ocultas dentro de nós. Você sabia que o lugar mais rico da terra, não são os bancos, O lugar mais rico da terra, os lugares mais ricos da terra, não são as caixas fortes da Casa de Papel, não são. Os lugares mais fortes, os lugares mais ricos, aliás, da terra, são o cemitério. Porque ali morreram muitos com muitas riquezas dentro que nunca colocaram para fora. Ali estão as maiores riquezas do mundo. No cemitério estão enterrados aqueles que têm livros que nunca foram escritos. Músicas que nunca foram compostas, mas estavam dentro das pessoas. O desenvolvimento de projetos que nunca foram colocados no papel, mas que estavam dentro de uma pessoa. Só que ela não foi devidamente treinada, então aquilo ficou dentro dela só e não saiu mais. Então o lugar mais rico da terra são os cemitérios. Porque as maiores riquezas do ser humano morreram com aqueles que não fizeram o que tinham que fazer. Quem você será para a próxima geração? Para que Jesus chamou você? Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com você alguns pensamentos. E eu quero mostrar para você nessa mensagem que há uma diferença entre a mediocridade e a excelência. Também já falei isso aqui outrora em uma outra mensagem. Nós temos 3 características que podemos acionar. Nós temos 3 características que nós podemos acionar. Uma característica é a ingenuidade. A ingenuidade ela só pode ser acionada enquanto nós somos criança. Porque nós não temos o devido conhecimento. Ou até uma pessoa que mesmo não sendo criança, já adulta, não absorveu o determinado conhecimento de alguma coisa. Então ela pode ser considerada ignorante. E Deus não leva em conta. Porque a palavra de Deus diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Pois é, então, se eu não tenho
o conhecimento suficiente para a tecnologia, eu posso até ser considerado um ignorante na tecnologia. Ok, não é pecado. Agora, a partir do momento que eu absorvo conhecimento, eu já não posso mais optar pela ignorância. Aí eu só tenho dois caminhos. E as duas características depois, elas são distintas e elas se chocam. Por quê? Já que eu não posso optar pela ignorância, porque agora eu recebi conhecimento, eu só tenho a mediocridade ou a excelência. Pois é, então, qual é o caminho que a gente escolhe? O nosso problema é que a acomodação nos leva muito à tendência da mediocridade. Porque medíocre é o que fica na média. É o que faz o que todo mundo está fazendo. E é por isso que muitas vezes na nossa vida, andando com Deus, você vai bem, o favor está sobre nós, não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar o cuidado, mas a vida fica comum. Poderia avançar com muito mais velocidade. Por quê? Pode ser que você e eu precisemos aprender que é hora de deixar a mediocridade e optar pela excelência. Porque a excelência é a elevação do nível do médio. Eu saio do nível médio e entro no nível da excelência. Então, para quem anda com Deus, o treinamento começa por aí. Querido, eu não ando com medíocres. Pedro, Tiago, João, vocês agora. Venham comigo. Eu farei vocês pescadores de peixes. Sim ou não? Não. Pescadores de homens. Jesus está dizendo o seguinte, ó, subiu o nível. Subiu o nível. Porque quem anda comigo tem que subir o nível. Então o nível de vocês de barco foi até agora. O nível para alcançar almas agora é outro. Vamos embora, vem comigo. Então, andar com Deus é sempre ser preparado para o nível da excelência. Deus não aceita nada que não seja excelente. Essa é a verdade, gente. Nós é que usamos um discurso de que tá bom, na média, tá legal. Não, não tá legal. Porque com Deus, a exigência é excelência. Ok? Então nós vamos aprender hoje sobre isso. E eu vou compartilhar com você alguns pensamentos. Então, em número 1, no primeiro lugar, eu quero falar com você sobre a altitude do desempenho. Repete comigo essa expressão, altitude do desempenho. Pois é. Não há nada incomum, preste atenção nessa frase. Não há nada incomum que venha apenas dos níveis comuns. Não há nada incomum que venha apenas dos níveis comuns. Ou seja, se você está na expectativa de viver um tempo de coisas incomuns na sua vida, prepare-se para entrar na esfera das coisas incomuns. Por quê? Se você quer ver um milagre que é o incomum, você precisa ter uma fé incomum. Se a tua fé for apenas aquela fé comum, você vai ver o milagre acontecer na sua vida, algum milagre acontecer. Porque o favor de Deus e a bondade dele é extrema. Agora, se você quiser transportar um monte de um lugar para outro, como Jesus ensinou, querido, aí a sua fé tem que ser incomum. E ela não precisa ser em quantidade, ela precisa ser em qualidade. Porque ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas pode fazer a diferença para mudar a história de um monte de gente. Você entende agora? Então, eu quero levar você para altitude, né? Para a atitude. É para a altitude do desempenho. E o que significa isso? A altitude das águias? Pois é, elas voam na altitude do nível do desempenho. Porque chegar na altitude delas, precisa de desempenho nas asas. Deus está te treinando para você sair do comum. Porque o comum é pecado? É errado? É ruim? Não. Mas o comum nunca te faz chegar a alguma coisa que o incomum experimenta. Então Deus precisa sacudir você para tirar da condição de comum. Pois é assim que Deus sempre fez com o seu povo. É assim que Deus fez com Davi. Davi era um rapaz na casa de seu pai Jessé. E aí Deus diz, Samuel, vai na casa de Jessé e lá vai ter um rei para ungir. O comum era Eliabe, porque já era soldado, porque já era um homem de guerra, porque era
os primogênitos estavam ali, mas Deus não viu Deus não viu o comum. E aí Deus disse a Samuel: Samuel, eu não sou como o homem, Samuel, porque o homem vê com a aparência, eu vejo lá no coração. E o que eu estou vendo aqui, entre outras palavras, aí vem aqui o evangelho alexandriano, entre outras palavras é o seguinte: Deus dizendo para Samuel: Samuel, o que eu vou fazer precisa de alguém incomum. E o que eu vi, esse incomum, está no coração de um cara chamado Davi. Chama ele aí, vem, chama ele aí. É esse aí que é o rei. E aí você vai ver que é um rapaz que o seu primeiro ato, quando ele está diante do gigante chamado Golias, olha o comum. O comum é um exército enfrentar, o exército de Israel, debaixo do governo de Saul, o rei, enfrentar o gigante Golias. Mas esse é o comum. Aí Deus levanta o incomum. E o incomum quem é? Davi, que pega 5 pedras no ribeiro e coloca na funda. Gente, tudo isso é incomum. Tudo isso é incomum. Porque não é normal alguém enfrentar um campeão de guerra com pedras. Não é normal alguém enfrentar um campeão de guerra com funda. Mas os incomuns, eles sobressaem. Eles saem da média. Eles optam pela excelência. E a excelência é essa. Essa pedra não representa nada. O que representa é o nome de quem me enviou. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu podia usar espada, eu podia usar canhão, eu podia usar qualquer coisa, mas eu estou usando o nome do incomum. É assim que Deus está treinando você. Não são as pedras que estão na tua mão que vão fazer a diferença. É até legal ter a habilidade de usar a funda, na verdade. É até legal usar a habilidade da funda, mas não é o que importa. O que importa é quem está contigo para guiar a pedra que vai bater na cabeça do gigante. Você entende o treinamento de Deus? É colocando você no nivelamento maior, dizendo: eu quero você excelente. Me ajuda dizendo para pelo menos, você precisa ser excelente. Observe Jesus. Observe Jesus. Trafegava no comum, mas desempenhava o incomum. Jesus nunca tratou as coisas no âmbito do comum, da mediocridade. Jesus sempre tratou as coisas no âmbito da excelência. Então, ele trafegava no comum, mas desempenhava com o incomum. Por isso, quando você chegava perto de Jesus, era como aqueles que ouviram ele e disseram: que autoridade é esta? Porque a autoridade dele não era comum. A autoridade dele era incomum. O desempenho tem uma definição. É o modo com que alguém ou alguma coisa se comporta, tendo conta sua eficiência e seu rendimento. Eu anotei isso aqui, que eu achei interessante a definição. Desempenho, eu disse que estou falando para você sobre a altitude do desempenho. Então, ser treinado por Deus é subir mais um nível de altitude, é sair do comum. Então, se desempenho, eu preciso falar e aprender sobre o que significa desempenho, é modo como alguém ou alguma coisa se comporta, tendo em conta a sua eficiência e o seu rendimento. Por exemplo, a fé é desempenho. A fé é desempenho. Ou você aumenta o nível da sua fé, ou o que os seus olhos verão serão muito limitados. Ou você será muito limitado. Ou você aumenta o nível da sua fé, ou o que os seus olhos verão será muito limitado. A fé é desempenho o tempo todo. E o desempenho que é o comportamento diante de algo com eficiência, o desempenho, ele pode ser contrário. Vou dar só 2 exemplos do que o desempenho é contrário. Número 1, o desempenho é contrário à procrastinação. Eu estava vendo uma matéria essa semana sobre o tema procrastinação. Para quem não sabe, a palavra significa o seguinte: é empurrar para frente o que você pode fazer hoje. Quantos de nós aqui procrastina? Eu tenho formação jurídica. No Brasil, eu sou advogado. E o advogado, ele é treinado na faculdade de Direito para procrastinar em alguns casos. Você sabia disso? Por isso a gente usa muito essa expressão no jurídico, procrastinação.
a gente precisa levar mais tempo para alguma coisa se consolidar. O que a gente faz? A gente entra com uma petição e aquela petição vai parar na mão do juiz e até o juiz analisar leva um tempo e a gente, na verdade, está só procrastinando. A ideia é, eu ganho mais tempo. Só que nem sempre na vida ganhar mais tempo é bom. Porque tem coisa que Deus está te treinando para você fazer agora. Por exemplo, tem atitudes que você pode mudar agora. Tem coisas prejudicando sua altitude de desempenho e Deus está dizendo, se você não mudar isso agora, então eu vou te treinar. E eu tenho que treinar você levantando o seu desempenho para jogar nas altitudes. Você entende? Então eu não vou colocar você com pombo, eu vou colocar você com águia. Eu não vou colocar você com qualquer pessoa, eu vou colocar com gente capacitada e habilitada. Você não está na melhor igreja de Orlando, mas você está dentro de uma casa com gente capacitada e habilitada que está lançando você para mais um nível de desempenho. Porque você não pode ser o mesmo pai que você era daqui a 1 ano, 2 anos atrás. Você não pode mais. Você não pode ser mais o filho que você era daqui a 1 ano, 2 anos atrás. Você não pode ser mais o mesmo cristão que você era daqui a 1 ano atrás. Não, você tem que subir o nível do desempenho. Você não pode servir a Deus, chegar na igreja, e só por isso aí, só. Não, você precisa subir o seu nível de desempenho no reino de Deus. Porque assim somos nós, preparados por Deus para fazer coisas incomuns. Eu não sou comum. Eu nasci em Cristo para ser uma criatura nova e incomum na terra. Então a procrastinação é o antagônico, é o oposto do desempenho. Eu não posso compatibilizar a procrastinação com o desempenho. Não tem como. Para maior desempenho, eu preciso fazer o que tem que ser feito agora. Então, se você precisa perdoar alguém, perdoa agora. Se você precisa se acertar com alguém, se acerta agora. É desempenho, não é procrastinação. Se você tem que tomar uma atitude para mudar o eixo da sua família, mude, tome atitude agora. Não empurra para amanhã. E o que mais que o desempenho é contrário? O desempenho também é contrário ao usual. Usual é aquilo que faço sempre e da mesma forma. Para quem quer experimentar um novo nível de desempenho, Márcia, precisa experimentar a criatividade. Por isso que quem faz a diferença na altitude do desempenho é quem que é criativo. Já percebeu os grandes gênios da mentalidade humana? Nós temos atualmente um empreendedor categorizado como um gênio da ideia de organizar estruturas de melhoria para o ser humano. Na atualidade, na nossa geração, tem um homem chamado Elon Musk. Já ouviu falar dele? Elon Musk é o dono, o mais importante sócio criador da Tesla. Ok? Só que eu descobri que Elon Musk não só é dono da Tesla, mas também é dono de uma série de companhias e empresas que têm o objetivo de melhorar o desempenho humano. Então, não só os carros automatizados, que são capazes, daqui a pouquinho você vai ver, quando houver a possibilidade das vias serem inteligentes, você vai ver que não só os carros serão inteligentes, como as vias também são inteligentes. Por que os carros da Tesla ainda estão numa fase já muito avançado, num alto nível de inteligência artificial? Mas por que eles ainda não estão na perfeição? Se é que chegarão, mas pelo menos dentro de um padrão aceitável, próximo da perfeição. Por que não? Porque as vias não são inteligentes. Então os especialistas estão dizendo o seguinte, pode se preparar que nos Estados Unidos, nos próximos anos, você vai ver isso acontecer. As vias que nós transitamos vão se tornar mais inteligentes. Elas vão ter capacidade de leitura tecnológica. E aí o carro vai andar fazendo leitura de outros carros, mas também da própria via. E aí não tem como errar mais. Porque se a via tem uma curva para a esquerda, é exatamente o que vai fazer. A tecnologia vai estar na pista e a tecnologia vai estar no carro. Elon Musk desenvolveu há pouco tempo um chat de inteligência artificial em que você coloca qualquer assunto e ele te responde sobre qualquer coisa. É capaz de fazer um trabalho de universidade, é capaz de fazer uma propaganda, é capaz de dar a ideia de uma companhia, de uma empresa, é capaz de organizar suas finanças, isso através da inteligência artificial. Então, nós temos gente
que saiu do usual. Eu saio do comum. O carro é comum, mas eu vou inventar alguma coisa que seja além do carro. Então, o que é o Tesla hoje, a resposta de Elon Musk para a humanidade? É o seguinte, o carro já é carro, mas eu tenho que sair do usual. Então, como é que eu posso desenvolver? Como é que eu posso sair para a altitude do desempenho, para melhorar, para fazer melhor? Gente, por que a gente não imita isso na vida? O problema é que a gente anda com Deus e a gente acha que pregar o evangelho é uma caixinha quadrada, fechada. E não é. O evangelho, na verdade, veio para sacudir a humanidade e fazer com que a gente se torne diferente dos demais. Mas não diferente pela soberba dos demais, porque somos melhores que os demais. Não. É porque, através da pregação do evangelho, nós chamamos atenção. Nós somos diferentes nesse mundo. Jesus nos colocou como uma marca. E essa marca faz as pessoas se atraírem. Por isso que quando nós falamos de Jesus, as pessoas se atraem. Por isso que a igreja atrai. E por isso que ninguém consegue parar a igreja. No mundo todo, quando tentaram parar a igreja, ninguém parou. Por quê? Porque a igreja de Jesus está na altitude do desempenho. Eu não fui chamado por Jesus para viver do comum. Eu fui chamado por Jesus para ser incomum nessa terra. Número 2. Um segundo pensamento que eu quero compartilhar com você. O segundo pensamento chama marcas profundas. Marcas profundas. Repete comigo. Desse jeito você repetiu, eu ia pedir até para trocar de lugar, para alguém repetir por mim. Por favor, você pode repetir de novo. Vai. De novo, marcas profundas. Bom, o que significa isso? Quem te treina importa. Importa muito. Quem está te treinando importa muito. Eu disse a você que Deus é um Deus de treinamento. Então, o desejo de Deus é organizar a sua vida, treinar a sua vida para que você alcance mais desempenho, outros níveis. Eu disse no tema da mensagem, é o Deus que eleva o nível. Eu nunca andei, desde que eu conheço o caminhar com Deus, eu comecei a caminhar com Jesus com 16 anos de idade, Glauber. 16 anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, 15 para 16. Eu me batizei com 16 anos de idade. E depois que eu comecei a andar com Deus, eu nunca andei no mesmo nível um ano todo. Deus sempre me saltou um pouquinho mais. E eu fui melhorando um pouquinho mais. Mas tem coisa para melhorar? Ai, eu acho que com você também. Mas eu fui melhorando um pouquinho mais. Eu falei aqui no Firehouse. Você sabia que eu era tímido? Eu falei isso aqui, o pessoal começou a rir. Você sabia que eu era tímido, mas muito, muito. Pensa no cara mais envergonhado da terra. Era eu. Não estou acreditando. Por quê? Porque ele me treinou. Ele falou assim, eu vou te treinar. Porque para fazer o que eu quero fazer na sua vida através do ministério, não pode ter timidez. Porque qual é o ministro de Deus do evangelho que é tímido para falar? Então se você é tímido, eu tenho que te treinar. E eu vi Deus me treinando. E eu vi Deus me treinando. E ele foi me conectando a tal ponto que depois, quando eu olhei para mim, eu já estava completamente diferente de como eu me imaginava. Eu vou dizer, não. E aí sim ele tomou mão e disse, agora vai para pregar o evangelho, o ministério está em você, eu coloquei na sua vida e agora segue em frente. Mas treinado por Deus. Eu me lembro quando eu cheguei na igreja, bem garoto novo, com a Ana Cláudia. Eu ficava encostado na grade da igreja, não falava com ninguém. Até que eu comecei a despertar. Porque assim acontece com o chamado de Deus na sua vida. Vai se despertar, mas antes tem que ser treinado. E Deus tem que te treinar. Então, eu estou falando sobre marcas profundas. Quem te treina importa. E no tempo do treinamento você vai alterando, vai subindo de nível, vai mudando de níveis. É possível subir nos níveis mais altos, mas você precisa ser treinado pela pessoa certa. Não tem como você subir de nível se não for treinado pela pessoa certa. Isso vale para tudo na vida, gente. Como é que você quer elevar o nível de determinada área da sua vida se você não se submete a uma autoridade certa para te treinar? Olha o culto, gente. Olha o culto. Aonde que no passado nós iríamos imaginar que a igreja ia ter um tema para nos ensinar a elevar o nível de desempenho? Mas isso é Deus que está fazendo. É Deus dizendo, o meu reino precisa disso para você avançar, porque o evangelho já é uma arma poderosa para alcançar o ser humano, mas ela precisa ser canalizada na direção certa. Senão a gente estraga. Então, é possível subir nos níveis mais altos, mas você precisa ser treinado pela pessoa certa. Um campeão,
um campeão só é campeão porque quem o treinou é um campeão. Você precisa se submeter a alguém que veio antes de você, mas que tem a experiência necessária e suficiente para deixar uma marca. E toda pessoa que nos treina deixa uma marca. Jesus treinou 12. E esses 12 treinaram outros, que nos treinaram depois. Na verdade, o evangelho é eu treino você, e você treina outro, e você treina outro. Para quê? Para que o reino de Deus se expanda, a gente consiga ganhar mais almas para Jesus, e assim o reino vai crescendo. Esse é o evangelho. Então, eu sou treinado por alguém que foi treinado por Jesus. Eu sou treinado por Jesus, então eu treino alguém. Só que as marcas de quem nos treina ficam em nós. Quem lembra aqui dos professores da infância? Quem lembra? Eu lembro até hoje da tia Isabel, nome da minha mãe. Eu não esqueci mais, porque exatamente pelo nome da minha mãe. E segundo, aquela mulher me ensinou a escrever de um jeito que eu não sabia escrever. E eu me lembro muito bem que ela botava cartilha para minha frente aqui para eu desenhar lá. E eu me lembro bem a paciência dela em me dizer como é que eu tinha que fazer a letra A, que tinha que ter a perninha. Eu nunca mais esqueci de tia Isabel. Porque quem te treina deixa uma marca dentro de você. Quem te treina deixa uma marca dentro de você. Deus tira o povo de Israel do Egito e marca eles como seu povo. Este é o meu povo. Eu chamei Jacó pelo meu nome. Deus marcou Israel com o nome dele. Porque quem Deus treina, Deus marca. Deus tira você e eu da escravidão do pecado. E coloca em nós um selo, a marca do Espírito Santo. Tem uma marca do Espírito Santo dentro de nós. Porque para Deus elevar novos níveis na sua vida, você precisa ser marcado pela ação dele na sua vida. Então ele colocou o Espírito Santo dentro de nós como um selo. É o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 1. Diz assim, ó, ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então você e eu, treinados, somos marcados por Deus. Você está aqui nessa manhã e o Espírito Santo te selou para te conservar. Ele tem te treinado e tem marcado você. E vai acontecer contigo em alguns momentos, aconteceu com Jó, que Satanás tentou interferir no treinamento e Deus disse, Satanás, olha o meu servo Jó, homem temente, fiel a Deus, fiel a mim, e que se desvia do mal. Olha lá. Porque Jó estava marcado por Deus. Você entende? Quem é treinado recebe a marca de quem o treinou. Terceiro. Eu vou abrir um terceiro pensamento. E o terceiro pensamento é movimentos e níveis. Vamos lá. Nós estamos aprendendo sobre o Deus que eleva o nível, né? Bom, se ele eleva o nível, então ele trabalha do incomum, do comum para o incomum, para que o incomum se manifeste no comum. Ele também marca, porque não tem como ser treinado por Deus e não ficar marcado. Por isso que a nossa vida, ela exala Cristo como perfume. Porque estamos marcados por aquilo que Ele fez em nós. Quando uma pessoa chega perto de nós, ela percebe a marca que há em nós. A marca de Cristo está em nós. O tempo todo. O selo está em nós. Qualquer pessoa que te treinar vai deixar uma marca. Mas também tem momentos e níveis. E o que significa isso? Quem sobe nas asas experimenta movimento e nível alterando o tempo todo. Deus pega o povo, alegoricamente, simbolicamente, e diz em Êxodo 19:4, que é o texto que nós lemos no começo, coloca sobre as asas das águias e leva até ele. Sim ou não? É o que está no texto. Mas isso é uma simbologia. Mas isso representa também muita coisa. Representa movimentos e níveis. Movimentos, por quê? Toda vez que Deus treina, Deus mexe. Aqui é bom demais. Essa é a parte da mensagem que eu mais gosto.
é porque a gente vê como é que é o treinamento de Deus. Ele nunca deixa a gente parado. E ele pega você e tira de lá e põe para cá. E pega você e de baixo coloca em cima. E às vezes, de cima ele coloca embaixo. Porque para ensinar, Deus movimenta. Para ensinar, Deus tira você do seu país. Para treinar, Deus tira você de onde você está na sua acomodação. Às vezes, para treinar, Deus tira até o que a gente tem. Às vezes, para treinar, Deus muda aquilo que nós achamos como conceito. Nossos pensamentos estão fixados em alguma coisa e Deus muda isso. E é através do treinamento. No treinamento de Deus também tem níveis. Porque assim como nas cadeiras universitárias nós precisamos subir de nível, porque ninguém pode ficar na mesma matéria o tempo todo, também no reino de Deus o treinamento tem níveis. Então, tem uma hora que você não pode mais adotar ou aceitar a imaturidade. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, eu não posso mais tratar vocês, falando com a igreja de Corinto, eu não posso mais tratar vocês com leite. O alimento com vocês agora é sólido. Porque vocês já foram meninos, agora vocês não são mais. Porque a palavra de Deus já mudou vocês. O nível de vocês é outro. E às vezes eu vejo pessoas tão melindradas, tão frágeis, tão sensíveis, que na verdade eram para estar muito mais bem preparadas. Talvez seja a hora de subir de nível. Porque o perigo é quando a gente sobe de nível e depois desce. Porque a gente mesmo resolveu descer. Tem movimento que é Deus que faz, mas tem movimento que é a gente que provoca. E às vezes a gente perde coisas boas, oportunidades boas, pessoas boas, relacionamentos bons, a gente perde porque a gente mesmo provoca o movimento. Gente do céu, ai meu Senhor, que essa palavra vá no nosso coração. Porque os níveis de altitude são para o que sobe. A isso eu chamo de camadas espaciais. Porque quanto mais você sobe, mais você enfrenta as variações das camadas do espaço. Então você está subindo na estratosfera e vai embora. Oh, coisa boa demais. Mas também tem um nível que desce. E o nível que desce é o nível profundo dos mares. Eu estava ouvindo aqui o pastor Brinco, ele falou aqui na sexta-feira no Firehouse, ele citou uma coisa interessante que a gente fez. Eu dei o tema para ele e falei assim, vamos lá falar um pouco sobre esse tema. E a gente falou aqui, ele falou assim, mas eu quero falar para vocês também sobre a pressão de descer. Porque descer, mergulhar, ele contou a história de mergulhar, que ele mergulhou em Fernando de Noronha, e aí ele pegou lá o cilindro de oxigênio, desceu, foi mergulhando. Aí ele falou, ó, só que quem mergulha muito vê coisa que quem está lá no fundo, só ele vai ver, quem está em cima não consegue. Então tem níveis de subir e também tem níveis de descer. Você não entendeu nada. Tem hora que Deus está dizendo assim, está na hora de descer um pouquinho. Porque a soberba fez você subir demais. Então vou fazer descer um pouco. Desce. Mas fica tranquilo. Porque quem se humilha debaixo da potente mão de Deus, a palavra de Deus está bem. É até ordem. Deus diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ok. Então assim, se eu desço, se eu me humilho, pode ter certeza também que quando eu mergulhar, eu vou ver coisas que os outros não vão conseguir ver. O treinamento de Deus é tão lindo, gente, que faz a gente subir, mas de vez em quando faz descer também. Quem aqui, Deus em algum momento fez descer? Ai, Jesus. Ai, Senhor Jesus. Eu pensei que era o cara. Jesus fez, desce. E eu fui, quietinho. E marcado. Porque eu disse a você, todo aquele que é treinado, todo aquele que treina, marca o que foi treinado. Então, se eu fui treinado por Deus, eu fiquei marcado. Agora eu pergunto para você, quando eu desci, e aí um dia ele me deu ordem, agora pode subir. Eu comecei a subir de novo. Eu agora vou descer pelo mesmo motivo? Sim ou não? Não. Ó, eu desci. Dá lá descer. Eu treinei. Fui treinado. Ai, Jesus, que deserto é esse? Aleluia. Agora tá bom, meu filho. Treinei você. Suou, aprendeu, discerniu. Porque todo ambiente que Deus te coloca, Ele te faz discernir. Então Deus colocou você num ambiente e agora você vai discernir o ambiente. Discerniu? Porque a sua visão não pode ser limitada apenas no foco. Você tem que olhar em tudo. Discerniu? Ok, agora sobe. Só que quem sobe discerniu o que está lá embaixo. E por aquele motivo, não vai descer mais. Pode até descer por outro. Bem-vindo ao clube. Toda vez que você sobe, você desce, tem uma coisa chamada pressão. Fala aí, pressão. Não estou te ouvindo. Uma coisa chamada o quê?
Pois é, a pressão é necessária. Eu vi o pastor Léo pregar aqui, ele diz, acostume-se com a pressão. Sabe? Acostume-se com isso, que é importante ter pressão. Pois é, a vida precisa de pressão. Sim, tem que ter. Por quê, pastor? Porque pressão eleva nível. A pressão é o comum dos dois extremos. Ou subindo ou descendo, tem pressão. Quer ver? Desceu. Quem já mergulhou? Mergulhar no mar mesmo. Mar, rio. Quem já mergulhou? Mergulhou, melhor. Você sentiu pressão? No ouvido? E quem já pegou avião, que parece aquele dia... Parece que aquele dia, parece que o avião subiu mais rápido, subiu mais inclinado, né? Eu não sei o que acontece. E dá um troço no ouvido, assim, dá uma agonia. Quem já fez isso? É pressão. Porque a pressão é um ato físico comum para quem sobe e para quem desce. Então, se você está sendo treinado por Deus, prepare-se para a pressão, porque é assim que Ele trabalha. Um pouquinho de pressão não faz mal para ninguém, não, filho. Jesus olhou para todo mundo e disse assim, vocês têm que andar comigo. Mas como é que é, Jesus? Como é que é andar comigo? Em outras palavras, tem que aguentar a pressão. Como é que é aguentar a pressão? Pega a sua cruz, toma no seu ombro e carrega e vamos embora comigo. Jesus não estava na cruz, Jesus não estava ele nem tinha ido morrer na cruz ainda. Não, mas ele está dizendo para os discípulos, se você quiser andar comigo, tem que aguentar a pressão. Porque a pressão eleva níveis. É o que eu chamo da resistência da borracha. Você pega a borracha assim, aí o que acontece com ela? Você solta a pressão, o que acontece com a borracha, gente? Ela volta para a forma anterior. Quem é treinado por Deus sofre pressão, mas não se destrói. Volta para a forma anterior. Essa é a diferença de ser treinado com níveis de Deus. O Deus que eleva o nível, Ele vai pressionar você em algumas circunstâncias. Mas Ele vai fazer isso, não é para te destruir. É para você voltar para a forma que você tinha antes. E você fica igual um bonequinho, né? Porque Ele vai lá e aperta e amassa, depois Ele solta de novo. E aí você fica igual aquele boneco do posto. Alegre demais, porque depois do resultado, depois da pressão, sempre tem um resultado positivo. E por mais que a pressão seja daquele nível que você disse, essa eu não vou aguentar, essa eu perdi, essa aqui já era. Você pode ter certeza que depois dessa pressão, ainda tem boas coisas para extrair de você. Eu estava ouvindo Edgar ontem, lá até nos homens, lá falando, Edgar falando para mim assim, pastor, passei por um negócio, um vírus, uma doença que entrou em mim, então ele contando, então, aquela coisa toda. Pastor, depois daquilo me tornei um ser humano melhor. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, é verdade, porque a pressão eleva nível, gente. E faz a gente se tornar um ser humano um pouco melhor. A pressão, o deserto eleva níveis. Porque o deserto é treinamento, é movimento e nível. É Deus trabalhando no movimento e no nível. Então o deserto eleva níveis. Todo lugar é possível de viver. É Deus dizendo quando Ele coloca a gente no deserto. Porque a gente só quer ver em palácio. Aí Deus fala assim, não. Quem está sendo treinado por mim vai viver no palácio, mas primeiro tem que aprender a viver no deserto. Porque quem vive primeiro no palácio não valoriza o que acontece no deserto. E quem vive no deserto só a vida inteira também nunca vai valorizar o que acontece no palácio. Então eu tenho que fazer contigo igual eu fiz com Moisés. Segura, peão, e vamos embora que eu vou te treinar. Mas comigo é certo, porque a minha aula, ela sempre termina com nota boa. Eu só tenho uma maneira de você não conseguir ser bem sucedido no meu treinamento. Deus dizendo para você, é se você quiser abrir mão da aula. Se você abortar a aula, aí realmente não tem jeito. Mas o deserto eleva níveis, porque todo lugar é possível viver. Deus treina assim. As quedas, cair, eleva nível. Porque toda vez que você cai, você calcula melhor para não cair depois. As dores elevam o nível. Porque toda vez que a gente sente dor, a gente também aumenta a compaixão. Quem não sente dor, nunca vai sentir a dor do outro. Então Deus às vezes perde de uma dorzinha. Nem que seja de barriga, mas sente um pouquinho. Os fracassos elevam níveis. Deus, movimentos e níveis. O fracasso eleva nível. Para quê? Para você aprender a tentar de novo. Porque quem fracassa e é treinado por Deus, tenta de novo. Caiu, voltou de novo. Eu estou aqui. Não paro. As frustrações e decepções também elevam níveis. Porque quem se frustra aprende a ser mais dependente de Deus e não dos homens. Tem muita gente que você está dependendo muito dos outros.
Deus está falando com alguém aqui. Você está dependendo muito dos outros. E você está reclamando muito porque você está esperando demais dos outros. Por isso que às vezes você está enfrentando algum fracasso ou alguma decepção. Só para quê? Para eu poder te ensinar aqui. Depender mesmo, meu filho. Depender mesmo. A depender mesmo é de mim, diz o Senhor. A escassez eleva nível. Quem já ficou escasso aqui? Ai, aleluia. Aleluia. Todo mundo tem uma história assim para contar, né? Pode ser que você não tenha, pode ser que você nasceu num berço que, graças a bom Jesus, aleluia, é filho do dono da Microsoft, está bem, está feliz e tal. Não sabe nem o que é escassez. Pode ser que saiba em outras áreas, outras coisas, mas escassez de dinheiro, de recursos, não tem. Mas a maioria assim passa um tempinho de escassez, né? Eu já passei. Eu já passei dias de escassez que não tinha dinheiro para comprar pão. Já passei dias de escassez, não vou contar miséria não, fica tranquilo. Mas já passei dias de escassez que eu falei assim, nem gasolina tem. Que é a pé. Vou ter que pegar o ônibus, que é o único dinheiro que tem, porque só, a gasolina mesmo não dá. E o carro nem a prestação tinha como pagar. Você já passou por isso, só que me ensinou que a escassez faz eu correr atrás. Vou mudar essa expressão, porque correr atrás não é bom, é bom correr na frente. Mas assim, me faz correr em busca. Se Deus não deixa você passar por escassez, você se acomoda tanto. Aí Deus fala assim, se um pouquinho de escassez, você vê como é que você vai correr atrás. Aí você vai. Ixi, trabalha 3 empregos, tá louco? Porque acabou, perdeu. E agora? Porque a escassez treina a gente para ir em busca do que a gente precisa. Por isso que Deus não te dá tudo nessa terra enquanto você viver. Porque senão você vai achar já que está pronto para qualquer coisa. E Deus fala, não. Se eu te der tudo aqui, você não valorizar onde eu vou te levar. Eu escrevi teu nome no livro da vida, meu filho, para você viver comigo eternamente. E lá você não vai ter mais escassez. Mas aqui segura um pouquinho. É bom, vai te fazer buscar mais. Rodear eleva nível. Israel rodou a montanha de Seir 40 anos. Por quê? Se eles não entendessem a voz de Deus, porque pecaram contra Deus, porque rejeitaram Deus, murmuraram contra Deus, então Deus colocou eles para rodear, porque rodear eleva nível. De vez em quando eu pego a gente, fica rodeando, um ano rodeando no mesmo lugar. Aí você fala assim, meu Deus, a minha vida não está mudando, não sai disso aqui. É Deus te treinando. Porque às vezes ele tem que fazer você rodar um pouquinho para valorizar o que você tem. Tem gente que está perdendo o que tem porque está desvalorizando. Aí desvaloriza o que tem hoje e sente falta amanhã. Desvaloriza a esposa que você tem hoje, você vai ver se não vai faltar amanhã ela. Desvaloriza o marido que você tem hoje, se você não vai ver que amanhã vai faltar ele. Eu troco, procuro outro. Vai. Não é fácil assim não. Tem um monte de tranqueira por aí, irmão. Cheio. Essa é cheia de defeitos. Fica com ela, porque comeu a carne, agora rói o osso, irmão. Estamos vivendo uma geração da desvalorização do casamento. Essa geração precisa ser treinada por Deus para valorizar quem vive ao seu lado. A excelência da exigência para a gente poder caminhar e terminar. Eu sou treinado na altitude das águas, em quarto lugar, a excelência. E a excelência exige. A excelência exige muito. A excelência da entrega. Deus não aceita sacrifício deficiente no altar, e no altar também não pode estar quebrado. Porque se o altar está quebrado e a oferta está deficiente, Deus não aceita. Vai na Bíblia ver. Diga, meu povo, conserta o altar primeiro. Aí Elias conserta o altar primeiro. Porque, e não me traga nada defeituoso. Avisava na lei levítica. Porque não podia apresentar para Deus aquilo que trazia algum defeito. Gente, Deus só quer excelência. Então, a excelência da entrega, a excelência do sentimento. Gente, olha aqui, ó. Perdoar é um sentimento de excelência. Deus exige do seu povo. Deus treina a gente para perdoar. Porque não há ofensa que a gente não possa perdoar. Porque Jesus perdoou todas as nossas ofensas. Perdão é um ato de excelência. A excelência da nobreza do caráter. É uma exigência de Deus. Você tem que andar com Deus com caráter reto.
íntegro, verdadeiro. Seja quais forem os problemas que aconteceram na vida. A excelência de níveis de correção. E quem disse que correção é ruim? Quem disse que corrigir filhos é ruim? A correção é necessária, gente. Quando o pastor corrige alguém, é necessário. Quando a autoridade corrige alguém, é necessário. Porque correção não te mata, nem crítica destrói. Mas quem anda com Deus, treinado por Ele, entra no nível de excelência de correção. Aprende que correção é necessária. Ó, melhora essa rota, melhora aqui, cuidado com isso aqui. Pronto, eu sou corrigido aqui, mas eu continuo em frente. A não ser que seja uma correção injusta, e é óbvio que Deus não vai fazer isso. Não tem, gente, como caminhar de um encontro com Deus, não tem como caminhar depois de um encontro com Deus excelente, usando a medida da mediocridade. Você caminha com Deus, eleva o nível para a excelência. Para de pensar medíocre. A excelência constrange a gente. Olha alguém que faz muito bem e fala assim, rapaz, estou até envergonhado. Assim, você vai chegar no lugar, hoje todo mundo vai trazer algum prato. Não é legal assim? Essa é festa americana, todo mundo traz um prato. Aí o irmão faz... Aí vem alguém, irmão, traz um negócio assim, sabe, de chefe francês. Aí eu olho assim e falo, Jesus, trouxe aqui um pão de queijo, Jesus. Estou até envergonhado. Quem já passou por isso? Quem já passou pelo fato de você chegar no aniversário, aí você compra aquele presente de $10, porque você pode. Aí vem alguém, irmão, entrega um presente de $150. Você fala assim, tadinho de mim, né? Isso é, porque a excelência constrange a gente. Agora, uma coisa é eu não poder. Só posso $10. Outra coisa é eu poder e continuar sendo medíocre. Essa então que constrange mais ainda. Você fala assim, aonde eu ponho a minha cabeça, por favor? Aonde? Porque a excelência constrange a gente. Por isso que essa igreja trabalha lutando para um nível de excelência. Tem limitações, tem deficiências. Mas você está vendo que o pastor dessa igreja, você está vendo que o ministério dessa igreja está lutando para manter nível de excelência, para você caminhar com alto desempenho. E é o desempenho através da palavra de Deus, gente. E você vai perceber que essa excelência vai incomodar, vai constranger. Os rapazes são tão excelentes. Porque a rainha de Sabá, quando chegou no reinado de Salomão, ela ficou constrangida. Ela falou assim, olha, eu tinha ouvido falar da tua fama, mas o negócio aqui é sério. Até os garfos e os talheres eram de ouro. Tamanha excelência de Salomão. Os escudos dos seus soldados eram de ouro. Rapaz do céu. A rainha de Sabá ficou constrangida com a excelência de Salomão. Isso é o que vai acontecer quando você colocar a sua mão na sua empresa para fazer o que você tem que fazer. Isso é o que vai acontecer quando entrar na sua casa e ver a sua casa, mesmo naquilo que você trabalha do normal, Deus te colocando, te saltando você para o incomum. Aí você chega lá e as pessoas olham e dizem, tem excelência dentro da tua casa, tem excelência no que você faz, tem excelência no seu trabalho, no seu desempenho. Por quê? Porque você foi treinado pelo Deus que eleva o nível. Muitos abrem mão da excelência, porque excelência dá trabalho, irmão. Fazer essa igreja aqui deu trabalho. Fazer o que você faz no seu trabalho lá dá trabalho para fazer melhor. Porque quem é aprimorado, quem quer fazer bem, dá trabalho. Chora, geme, não dorme, porque quer fazer o melhor. Pois é, Deus treina a gente para fazer o melhor, gente. É o melhor. Por isso o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. Jesus estava fazendo o melhor que ele podia. Nem dormir direito o homem dormia. E quando comia na casa de Lázaro. Lázaro põe banquete. Porque Lázaro era amigo de Jesus, era churrasqueiro da casa, né? Imagino eu. Porque a Bíblia fala que Lázaro era a casa de festa, né? Jesus gostava de parar lá para comer. Coisa boa. Porém, como projeta alguma coisa grande passando pela ideia dos rasos? Mas você quer projetar uma coisa grande passando pelo raso, gente? Incompatível. Eu termino com o quinto pensamento, chama nivelamento. Põe na tela, nivelamento. Entregue-se ao nivelamento de Deus e submeta-se aos novos níveis. Quem aqui quer atingir determinados níveis em áreas da sua vida? Quem aqui quer atingir? Você quer atingir? Quem aqui já foi nivelado por Deus em alguma área? Quem já foi nivelado por Deus? Mas quem ainda tem que nivelar muita coisa ainda? Quem? Então atento aos sinais de Deus. Atento aos sinais de movimento dele. Toda vez que as coisas apertarem, é um sinal de que um próximo nível está chegando. Toda vez que as coisas saírem um pouco do controle,
é o sinal de que um novo nível está chegando bem pertinho de você. Toda vez que as negativas forem maiores do que os sim, significa um novo nível chegando pertinho de você. Um é o nível da ingenuidade, outro é o da excelência, como eu falei para vocês. E outro é o nível da mediocridade. Então, meu conselho para você alcançar o nivelamento de Deus, opte pela excelência. Mesmo que dê trabalho, mesmo que custe, mesmo que doa, opte pela excelência. Todo nível vai trazer novos métodos e algum desconforto. Todo nível vai trazer alguma coisa assim que vai mexer um pouco com você. Mas também vai te trazer novos relacionamentos, novas oportunidades, novos projetos e também novos desafios. Então toda vez que Deus colocar você no novo nível, tudo isso vai passar por você. Novos projetos, novos relacionamentos e novos desafios também. É assim que Deus faz. Cuidado apenas para não descer depois do nível que Deus te colocou. Porque se Deus plantou você já em determinado nível, Ele te apresentou e te aprovou. Agora você não pode descer. E se você descer, você vai estragar todo o treinamento que Ele te deu. A não ser que Ele mesmo mande você descer, como a gente já falou aqui. Mas enquanto não, continue subindo. A salvação, gente, é o nível que aproxima o homem do Criador. Esse é o Deus que eleva o nível. Nos tira da lama do pecado do inferno e coloca no reino do seu Filho, para que nós possamos fazer a diferença na vida de muita gente. O nivelamento de Deus na sua vida não é só para você. O nivelamento de Deus na sua vida é para abençoar as outras pessoas que estão perto de você. Que esta palavra esteja no teu coração. E que você entenda que o Deus que eleva o nível continua fazendo isso todos os dias. Você está aqui hoje sentado? Ele está elevando mais um nível na sua história.